E conhecerei a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32. Então é o seguinte, chegou a hora da verdade. Vocês têm visto aí na internet, no Congresso americano, que o Anthony Fauci, ele foi aí intimado a depor ali no Senado para complementar alguns depoimentos que ele já havia feito aí uns meses antes, né? Então agora aí os senadores ali nos Estados Unidos estão questionando o Anthony Fauci sobre a Covid-19. Esse vagabundo que se diz cientista foi sim responsável por milhões de mortes no mundo inteiro, porque foi ele que ditou as regras para aí o combate à Covid. Ele que ditou aí o afastamento de pessoas, ele que ditou os lockdowns, ele que ditou o uso de máscaras, ele que evitou o uso da cloroquina e da ivermectina, né, que era um medicamento que ele sabia que poderia combater a Covid-19. Porém, quando ele ficou sabendo que o Donald Trump iria, de certa forma, liberar esse medicamento para a sua população, o que ele fez? Voltou atrás e contestou a eficácia desses remédios. Por que ele contestou? Porque a farmacologia mundial, ela quer vender remédios mais caros, e a ivermectina, a hidroxicloroquina e a cloroquina são remédios baratos, usados, por exemplo, no combate à malária e também à verminose e outros parasitários. Então, esse vagabundo desse Anthony Fauci, esse vagabundo foi responsável pelo seu ego. Ele se achava, segundo o que nós vimos aí, ele se achava o homem mais importante do mundo, porque ele dizia que quando falam da Covid-19, eu sou a maior autoridade. Nos seus relatos aí, nos seus diários, que foram... Ele era um cientista que se diz tão inteligente, foi tão burro em armazenar o seu diário aí em um computador onde o provedor é um provedor do governo, onde pôde ser acessado pela investigação da polícia, e chegou-se aí a esse diário onde ele fala aí que a hidroxicloroquina e a cloroquina, ivermectina, elas teriam sim eficácia. Porém, como ele queria beneficiar a farmacologia e ganhar também muito dinheiro com isso, né, na questão das vacinas, que muitas delas causaram e ainda estão causando palpitações em pessoas. Muitos jovens morreram, muitas pessoas jovens morreram aí em decorrência do uso dessas vacinas, estão com sequelas depois do uso dessa vacina, que não teve aí uma comprovação de eficácia, não passou pelo período, né, de testes para que fosse liberada para a população, e ainda assim foi liberada e muita gente ganhou, muito empresário vagabundo ganhou muito dinheiro, e depois colocaram ainda a culpa no Jair Messias Bolsonaro pelas mortes no Brasil. E o Jair Messias Bolsonaro foi um dos que falou sobre a hidroxicloroquina, da cloroquina e também da ivermectina. Foi demonizado porque ele não é um cientista, porque ele não é um médico, mas ele indicou esse medicamento devido à sua eficácia, como já disse aí, no uso de combate à malária e verminose e outros parasitas. Então, essa foi a ideia do Jair Messias Bolsonaro. Ele falou, inclusive quando ele falou, eu não sou cientista, né, mas ele indicou, e agora, assim, a comprovação de que esses medicamentos, se fossem utilizados, poderiam ter a eficácia de 60% a 70% no combate à Covid-19. E agora? E agora o William Bonner? E agora a Rede Globo?
E agora a imprensa comprada do Brasil, imprensa de vagabundos que disseminaram fake news, e quando as pessoas falavam a verdade, pessoas, principalmente pessoas de direita, vocês diziam que essas pessoas, sim, estavam sendo negacionistas e essas pessoas estavam disseminando fake news no combate à Covid-19. Agora eu quero saber quem vai se responsabilizar pelas mortes. Vocês que compactaram aí compactuaram com esse vagabundo desse Anthony Fauci. Eu entendo que muitos acharam que ele estava com a razão, mas e agora? E agora? O Jair Messias Bolsonaro estava com a razão. E agora? Vão continuar com inquéritos contra ele? Vão continuar demonizando o Jair Messias Bolsonaro? O Donald Trump, que foram a favor aí do uso da ivermectina, hidroxicloroquina e cloroquina? Vão demonizar esses caras agora? E agora as mortes? As pessoas que foram enterradas em covas em conjunto. Ali nós vimos que o prefeito de São Paulo, o Covas, ironicamente o nome de Covas, mandava abrir valas, colocava as pessoas em sacos, né? E colocava ali para ser enterradas, parecia o Holocausto. E agora? Essas pessoas que morreram vão ser indenizadas? Vão ser indenizadas as pessoas que não puderam despedir dos seus entes queridos? Como que fica essa situação agora? Como que fica isso? Se vocês negligenciaram, quando eu digo vocês, eu digo aí a OMS, a esse Anthony Fauci, esse vagabundo que é responsável por milhões de mortes no mundo inteiro pelo seu ego e para ganhar dinheiro e beneficiar a indústria farmacológica. Um vagabundo. Por que agora não houve, a Rede Globo não vem falar sobre o assunto? Por que nós não vemos nenhum jornalista falando sobre o assunto agora? Por quê? Vocês que demonizaram a quem contestava. Quer dizer, então, se um único cientista tem uma tese sobre um assunto, ninguém vai questionar. Vai deixar rolar solto, vai seguir apenas o que uma pessoa está falando. Que comunidade científica é essa que não contesta? E agora os médicos que perderam o CRM, as pessoas que suicidaram porque tiveram aí grandes prejuízos, ficaram endividados porque ficaram em casa, pessoas que foram presas injustamente, apanharam, pessoas que foram massacradas, violentadas no período da Covid, né? As pessoas que foram à Rede Globo, por exemplo, os repórteres ficavam na rua com o microfone, demonizando os comerciantes. E agora? Quem vai pagar a conta? Quem vai pagar a conta? Rede Globo. Quem vai pagar a conta? Vocês ganharam muito dinheiro. O seu William Bonner, esse William Bonner, que agora não está mais na TV, não se sabe porque que ele vazou da TV. Será que ele sabia de alguma coisa do que via por aí? Será? Tá sumido o William Bonner. Cadê o William Bonner? Cadê? Cadê a Rede Globo? E outros canais também que disseminaram notícias falsas, e quando a pessoa contestava quem era o fake news, era quem estava contestando. E agora? Brasil. Brasil. A coisa agora, eu acredito que muita gente que demonizou, muita gente que agiu, aí ganhou dinheiro com a Covid, muita gente vai ter que responder e se responsabilizar pelas mortes que houve no Brasil e no mundo. Nós temos que aprender a contestar. E as pessoas também, os governantes, têm que aprender a ouvir mais um lado e ouvir o outro lado. Vocês não ouviram as pessoas que vocês diziam que eram negacionistas. Agora vocês veem
que eles tiveram razão, que eles tinham razão no período da pandemia. Eu sou Aderson Prats. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. Se não é inscrito, inscreva-se aqui no nosso canal. Acione o sininho para receber muito mais informações aqui nesse canal. E se você não é inscrito, te lembro também, todas as sextas-feiras nós estamos com o programa Tal Comigo aqui neste canal. Você não pode perder, porque é sempre imperdível. Aquele abraço, fique com Deus, até um próximo vídeo. Tchau!